Olá, muito boa tarde. O ano letivo inicia sempre no mês de setembro. É também neste mês de setembro que se ouve a famosa frase, muitas vezes usada nas campanhas publicitárias, o regresso às aulas. É disso que nesta semana vamos falar. Hoje com o professor Carlos Moreira. Boa tarde, obrigada pela disponibilidade de falar connosco. O professor Carlos é o diretor do Secretariado Diocesano de Educação Moral e Religiosa Católica do Porto. Professor Carlos, este regresso às aulas, este ano, 21-22, tem aqui um sabor especial para si. Não é bem um regresso? Não, será um regresso, se calhar, às raízes mais profundas daquilo que nos últimos anos tenho vindo a desenvolver. Há como que uma certa ansiedade sempre que um professor regressa ao seu espaço, à sua escola, e naturalmente seria assim, e este ano não seria diferente dos outros, se não viesse a ser nomeado pelo Sr. Bispo do Porto como secretário do Secretariado Diocesano de Ensino Religioso no Porto. Portanto, este regresso acaba por ser muito significativo para mim, porque ainda estou com a ansiedade típica de um professor que regressa à sua escola, mas desta vez e desta feita investido de responsabilidades novas, mas que interceptam toda a minha experiência e toda a minha atividade profissional. Professor Carlos, falou-me aqui antes de começarmos a gravar que já tem aqui um longo percurso como professor de 24 anos no ensino. Como é que um professor que já dá aulas há 24 anos ainda fica ansioso em cada mês de setembro? É sempre uma novidade. Um professor tem o grato privilégio de trabalhar com pessoas e todos os anos vai testemunhando esta graciosidade do crescimento, vai contactando com alunos que às vezes, naquele período, por vezes efêmero de umas férias, eles regressam diferentes. E isso tem um impacto muito grande na forma como o professor se situa. Portanto, ele encontra-se com pessoas em mudança, pessoas em crescimento. E, portanto, da nossa parte, há como que também a tentativa de nos adequarmos, adaptarmos sempre a este espantoso ciclo de reinício de aulas. Por isso é sempre um momento gratificante, que nos leva também a revestirmos-nos de novas formas de ser, de falar, de planificar as aulas, de integrar a comunidade educativa. Por isso, quase que acaba por ser um interesse pueril sempre, aquela ansiedade pueril de quem entra de novo em contacto com a escola. Ainda para mais, imagino que estes 2 últimos anos letivos, não só em setembro tenha estado ansioso, mas anda ansioso durante todos os meses. Exatamente. Os últimos tempos significam, na minha leitura muito pessoal, um grande desafio a toda a sociedade, à cultura e, neste caso, à educação. Foi um tempo de silêncio, foi um tempo quase de estagnação em muitos aspectos. Aquilo que eu noto, depois envolvidos estes 2 anos, é que este período também constituiu um tempo de renovação, um tempo e uma oportunidade para que todos os paradigmas instituídos, até na forma de comunicação, na forma de estar com os alunos, de os ouvir, a forma de trabalhar colaborativamente com outros colegas, mudou radicalmente. E isto leva-nos também a repensar muitas práticas. Naturalmente que a frase, e esta ideia não é minha, tipo Fernando Pessoa, que diria que o universo não é a ideia dele, mas aqui os professores, a escola, os alunos tiveram de se reinventar na forma de estar uns com os outros. E foi uma oportunidade imperdível para que regressássemos ao essencial do ato educativo, da comunicação, de um encontro ainda que mediado por estas formas de tecnologias que a bom tempo também nos permitiu, de certa forma, corresponder positivamente a este período. Depois destes 2 anos assim mais atarefados, com mais ansiedade, surge aqui este grande desafio, sair da sala de aula e, diga-nos, ir para um gabinete
Que mobilidade é esta? Que mudança de rotinas, digamos assim, acaba por acontecer neste mês de setembro na vida do professor Carlos? Eu ainda estou a processar, Sónia, grande parte destas mudanças. São muitas. São mudanças estruturais, circunstanciais, que passam um pouco pela geografia, pelo lugar onde a pessoa se situa. De facto, ainda hoje tive esta sensação de quase regressar à escola, onde durante alguns anos tive o privilégio de trabalhar. E depois quase que instintivamente me lembrei que não, que agora as funções são outras. As geografias são completamente diferentes, estamos a falar de instalações que são naturalmente colocados à disposição deste serviço e, portanto, tudo mudou. No entanto, ao longo da vida e também como característica que eu entendo ser muito própria da minha personalidade, a mudança sempre reveste um caráter de desafio e é nesse espírito que estou progressivamente a assumir os desafios, as tarefas, os expedientes para que vá correspondendo o mais celermente possível a todas as solicitações. Vamos deixar, ou por outra, deixou de trabalhar, de estar ali lado a lado com os alunos, para estar num gabinete com mais papelada, com mais burocracia, contactar diretamente com os professores. Exatamente. Esse é o grande desafio? É de facto o grande desafio. Repare, Sónia, que na minha ótica, por detrás de um papel está sempre um contexto, uma situação, um nome, uma pessoa, ainda que a esmagadora maioria dos documentos venham designados como ofícios, com datas, muitas das vezes com formas instituídas de comunicação institucional, mas a dado passo, cada um desses papéis, se me é permitido dizer, encerra um nome. E esse nome, naturalmente, na melhor tradição bíblica e cristã, corresponde a uma experiência, a uma pessoa que assim é designada. E para lhe dar um exemplo muito concreto, de muitas mensagens de felicitações, eu tenho sempre o cuidado de visualizar a pessoa que me contactou, de procurar informação sobre ela. E agora, neste momento, ainda que os papéis sejam muitos, tenho tido este cuidado redobrado de procurar o rosto por trás do papel. Assim como a experiência acumulada durante estes anos de docência, por detrás de uma lista nominal de alunos, de uma constituição de uma turma, que muitas das vezes, e por razões práticas e pragmáticas, o número do aluno é aquele que identifica e designa a pessoa. Portanto, eu procuro ir mais além. As tarefas de expediente são muitas, os papéis também, mas creio que tudo farei para não perder esta sensibilidade de humanizar as burocracias e os papéis. Continua a sentir-se professora? Sem dúvida, e diria mesmo, e muito obrigado por este pequeno apontamento, só isso é que pode de facto animar a burocracia, ou seja, quase que idealizar e viajar no tempo e no espaço para dizer, eu neste momento fui investido pelo meu bispo para esta tarefa, mas vejo sempre atrás dela pessoas, colegas, um colégio de professor que eu tenho o grato privilégio de fazer parte, e todos os alunos, quase num relance, todos os alunos que também tive o privilégio de conhecer e que, de certa forma, também me deixa saudade. Eu, este ano, por exemplo, continuaria a acompanhar 3 turmas, entre várias, mas 3 turmas de 12º ano que, para mim, constituíram um exemplo de crescimento, ou seja, crescemos juntos e quase agora, no término da escolaridade obrigatória, para mim seria um privilégio acompanhá-los. E falo-ei com o acompanhamento, com os colegas que permanecem na escola e que também eles vão ter o grato desafio de os acompanhar. Começámos esta conversa a falar de regressos, neste caso vamos falando de mudanças. Professor Carlos, isto de ser diretor deste secretariado da Diocese do Porto, o que é que faz esperar
do professor Carlos? O que é que o secretariado se pode enriquecer com a sua presença? O que é que os professores de Educação Moral e Religiosa Católica podem esperar desde que é professor e que está à frente do secretariado? A esta altura quase do silêncio, Sónia, eu devo dizer que o Secretariado Diocesano do Porto tem tido uma organização absolutamente fantástica nos últimos anos. Tem tido uma proximidade e uma coordenação ao mais alto nível, com uma presença muito diligente do professor Madureira, daquilo a que as palavras são sempre pobres para traduzir o que pensamos, mas o meu antecessor, de facto, acompanhou durante muito bem, durante estes últimos anos, este secretariado. Aquilo que eu tenho e que posso oferecer aos colegas, sobretudo aqueles que me conhecem, será de facto empenho, trabalho, perseverança, tentando perceber quantos somos, quem somos, onde estamos, o que temos a dizer e o que temos a escutar. Portanto, a minha presença, ou digamos assim, o meu projeto é justamente este, dando repto, curiosamente, ao mote do Plano Diocesano de Pastoral da Diocese do Porto, que às vezes, com muitos afazeres, nós não damos conta da densidade profunda de alguns temas. E este ano, tudo isto para chegar a este aspecto, o mote é justamente este: levanta-te, juntos por um caminho novo. E eu tenho andado a refletir comigo mesmo com a densidade, em estatura e profundidade deste tema. É como que um imperativo convidativo. Leva-nos a justamente levantarmos-nos, a ter esta capacidade de sairmos, lá está, muitas das vezes, das rotinas e daquilo que está instituído. E este imperativo dócil de levanta-te, nós precisamos de ti, precisamos das tuas capacidades, precisamos da forma com que tu estás e és no mundo, no terreno educativo. É esta a grande mensagem que eu dirijo a todos os meus colegas. Também convidá-los a levantarem-se com a sua densidade de experiência, com a sua experiência acumulada, com tudo aquilo que são. E juntos, traçaremos então um caminho novo, um caminho que corresponda, de certa forma, aos novos desafios que temos pela frente. E o professor Carlos levantou-se e assumiu esse desafio, esse convite. Eu convidava-o agora, só para terminarmos esta nossa conversa, a selecionar um objeto que pudesse ter aí na sua mesa de trabalho e que pudesse mostrar, que pudesse transmitir também este novo desafio neste mês de setembro. Alguma coisa que lhe tocasse, que lhe dissesse alguma coisa neste mês de setembro? Olha, para já a pergunta é fantástica, mas olha, eu por acaso deixei ao limpar, eu tenho aqui este objeto, que já fazia parte aqui do espólio. É uma imagem de um anjinho, lá está, pensativo, e de um anjinho, de certa forma, a refletir. Não sei se é possível ver. E ele está sempre a olhar para mim como quem diz: olha, eu estou a vigiar-te, não é? Eu estou aqui a ver-te. É um objeto que, de certa forma, também me motiva a pegar em diversas frentes, em diversas rotinas, para que regresse permanentemente a esta motivação que me animou ao longo dos últimos anos e que também me inspira e inspirou no exemplo de muitos colegas que neste momento e neste reinício e regresso de aulas estão atarefados com muitas tarefas, sem dúvida, mas certamente ansiosos para aquele primeiro dia de aulas, aquele primeiro dia de apresentação ou de reapresentação, em que se vai favorecer, sem dúvida alguma, o contacto e a densidade da proximidade humana. Professor Carlos, muito obrigado por este testemunho, por poder partilhar também connosco este regresso, que depois acaba por ser mudança, que é também ansiedade, mas que depois acaba por nos contar que é também essa reflexão, essa serenidade que nos mostrou neste pequeno objeto. Muito obrigada pela disponibilidade.
Sónia, foi um gosto e muito obrigado pelo convite. Continuação de bom trabalho. Assim que nos acompanha, já sabe, todos os dias pelas 17, aqui na Eclésia, novas conversas, esta semana sobre o regresso às aulas.